Lição 1: Limpeza de primavera. Oi, Ana, você percebeu que a primavera finalmente chegou? Oi, John. Sim, estou muito feliz que o inverno tenha acabado. O clima está ficando mais quente. Absolutamente. Com a chegada da primavera, estou pensando em fazer uma limpeza completa de primavera em casa. É uma ótima ideia. É sempre refrescante ter um espaço de vida limpo e organizado. Eu concordo, quero começar arrumando meu armário. Tenho tantas roupas que não uso mais. Esse é um bom lugar para começar. Eu sugiro examinar cada item e decidir se você ainda precisa ou quer. Isso faz sentido. Vou deixar de lado as roupas que quero doar e criar mais espaço para as que eu realmente uso. Essa é uma abordagem inteligente. Enquanto estiver fazendo isso, você também pode limpar as janelas para deixar entrar mais luz natural. Bom argumento. Muitas vezes esqueço a limpeza das janelas, mas isso pode fazer uma grande diferença na iluminação da sala. Absolutamente. E não se esqueça de tirar o pó dos móveis e aspirar os tapetes para remover a sujeira acumulada. Você está certo. Vou me certificar de limpar bem todas as superfícies e limpar bem o chão. Outra tarefa que você pode considerar é organizar seus armários de cozinha. É uma ótima oportunidade para se livrar de alimentos vencidos. Essa é uma boa sugestão. Vou verificar todas as datas de validade e descartar qualquer coisa que não seja mais segura para consumir. E lembre-se de limpar a geladeira também. Retire todas as prateleiras e gavetas e esfregue-as bem. Vou adicionar isso à minha lista de verificação. É importante manter a geladeira limpa e evitar odores desagradáveis. Por fim, não se esqueça da limpeza externa. Varra o pátio, limpe a churrasqueira e prepare seu jardim para o plantio. Excelente ideia. Mal posso esperar para passar mais tempo ao ar livre, então também vou me certificar de arrumar os espaços ao ar livre. Isso soa como um plano abrangente de limpeza de primavera. Boa sorte e espero que você desfrute de uma casa nova e organizada. Obrigada, agradeço suas sugestões. Estou ansioso por uma limpeza e limpeza. Lição 2: Hobbies e esportes criativos. Olá, Ana, estou trabalhando em um novo projeto. Quer compartilhar nossas criações? Oi, John. Claro, eu adoraria ver no que você está trabalhando. O que você criou? Eu tenho praticado pintura de paisagens. Aqui está uma foto de um lindo pôr do sol que capturei na tela. Nossa, isso é impressionante. As cores são tão vibrantes e você realmente capturou a essência do pôr do sol. Obrigado. Acho que pintar é uma ótima maneira de relaxar e expressar minha criatividade. E você? Você tem algum hobby criativo? Definitivamente. Gosto de tocar violão. Isso me permite relaxar e criar lindas melodias. Isso parece incrível. Tocar um instrumento musical é uma ótima maneira de se expressar. Realmente é. A música tem uma forma de transmitir emoções que as palavras sozinhas não conseguem. É uma linguagem universal.
Eu não poderia concordar mais. É fascinante como a arte e a música podem conectar pessoas de diferentes culturas e origens. Absolutamente. É uma forma poderosa de comunicação que transcende barreiras. Falando em conexões, você gosta de praticar esportes? Sim, eu tenho. Sou um grande fã de futebol. Gosto de assistir e jogar o jogo com amigos. O futebol é um esporte fantástico. Isso exige trabalho em equipe, estratégia e agilidade física. Exatamente. É uma ótima maneira de se manter ativo e melhorar sua coordenação e resistência. Eu mesmo prefiro basquete. A natureza acelerada do jogo me mantém alerta e é muito divertido. O basquete também é ótimo. É tudo uma questão de precisão, habilidades de tiro e trabalho em equipe. Definitivamente. Os esportes não apenas nos mantêm fisicamente aptos, mas também nos ensinam habilidades importantes para a vida, como disciplina e espírito esportivo. Absolutamente. Eles também oferecem a oportunidade de conhecer novas pessoas e construir amizades duradouras. Isso é muito verdadeiro. Os esportes têm uma forma de unir as pessoas e promover um senso de comunidade. Eu não poderia concordar mais. Seja por meio de hobbies criativos ou esportes, participar de atividades que gostamos é vital para nosso bem-estar. De fato, é importante reservar tempo para nossas paixões e atividades, pois elas trazem alegria e satisfação à nossa vida. Bem dito. Vamos continuar estimulando nossa criatividade e permanecendo ativos por meio de nossos hobbies e esportes. Absolutamente. Vamos continuar explorando e descobrindo novas maneiras de nos expressarmos e nos mantermos saudáveis. Estou ansioso por isso. Obrigado por compartilhar. Foi inspirador ouvir sobre seus hobbies criativos e seu amor por esportes. Lição 3: Gerenciando o estresse. Oi, Ana, como está seu dia? Percebi que você parecia um pouco estressado mais cedo. Oi, John. Sim, estou me sentindo um pouco estressada, na verdade. Tem acontecido muita coisa ultimamente. Eu entendo às vezes, o estresse pode ser opressor. O que está incomodando você? Bem, eu tenho uma grande apresentação no trabalho amanhã, e estou me sentindo nervosa com isso. Eu posso me identificar com isso. As apresentações podem ser estressantes. Lembre-se de que a preparação é fundamental. Você está certo. Estou trabalhando nisso, mas ainda tenho algumas coisas para finalizar. Respire fundo e dividam em tarefas menores. Isso o ajudará a manter o foco. É uma boa ideia. Vou priorizar as tarefas restantes e resolvê-las uma por uma. Também é importante fazer pausas. Reserve um tempo para relaxar e recarregar as energias. Sim, eu costumo esquecer isso. Vou programar pausas curtas para fazer algo que eu goste, como caminhar. Caminhar é uma ótima maneira de limpar a mente e reduzir o estresse. Também é bom para a sua saúde física. Absolutamente. Sabe-se que o exercício libera endorfinas, que podem melhorar o humor e reduzir o estresse. Falando em redução do estresse, você já tentou praticar atenção plena ou meditação?
Eu não, mas já ouvi coisas boas sobre eles. Como você os incorpora à sua rotina? Eu reservo alguns minutos todos os dias para me sentar em silêncio e me concentrar na minha respiração. Isso me ajuda a me concentrar. Isso parece simples e eficaz. Vou tentar e ver se isso me ajuda a relaxar. Vale a pena tentar. Além disso, conversar com alguém sobre seu estresse pode fornecer um apoio valioso. Você está certo. Compartilhar minhas preocupações com um amigo ou familiar de confiança pode me ajudar a ter uma perspectiva. Exatamente. Às vezes, simplesmente expressar seus sentimentos e ter alguém ouvindo pode ser um grande alívio. Agradeço seu apoio. É reconfortante saber que tenho alguém com quem posso conversar. Você é bem-vindo. Lembre-se, você não está sozinho nisso. Todos nós experimentamos estresse de vez em quando. Obrigado por me lembrar disso. Eu farei o meu melhor para controlar meu estresse e me manter positivo. Esse é o espírito. Dê um passo de cada vez e acredito que você se sairá muito bem em sua apresentação. Agradeço sua confiança em mim. Suas palavras me encorajam a continuar avançando. Você tem isso. Mantenha o foco, cuide de si mesmo e não se esqueça de comemorar suas conquistas. Lição 4: Canais de comunicação. Olá, Ana. Você percebeu como a comunicação mudou com o surgimento dos chatbots e das mídias sociais? Oi, John. Absolutamente. Os chatbots e as mídias sociais revolucionaram a forma como nos conectamos com outras pessoas. É fascinante como os chatbots podem fornecer respostas e assistência instantâneas, tornando a comunicação mais eficiente. Definitivamente. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem lidar com consultas simples, liberando agentes humanos para problemas mais complexos. Isso é verdade. É conveniente ter acesso rápido às informações e ao suporte sem esperar em longas filas. As mídias sociais também transformaram a comunicação. Isso nos permite nos conectar com pessoas de todo o mundo. Absolutamente. Podemos compartilhar nossos pensamentos, experiências e fotos com apenas alguns cliques, alcançando um público amplo. E não se trata apenas de conexões pessoais. Muitas empresas usam as mídias sociais para interagir com os clientes e promover seus produtos. Você está certo. As plataformas de mídia social fornecem uma poderosa ferramenta de marketing com a capacidade de alcançar uma grande base de clientes. Além disso, as mídias sociais nos permitem participar de comunidades online e participar de discussões sobre vários tópicos de interesse. É uma excelente maneira de trocar ideias e aprender de diversas perspectivas, expandindo nosso conhecimento e compreensão. No entanto, é fundamental estar atento às informações que compartilhamos e ao impacto potencial em nossa privacidade. Absolutamente. Devemos sempre ser cautelosos e cientes das configurações de segurança e das políticas de privacidade nas plataformas de mídia social. Outro aspecto a considerar é o potencial de falha de comunicação por meio de mensagens escritas. É importante ser claro e conciso. Isso é verdade. Sem o benefício de sinais não verbais, as mensagens podem ser mal interpretadas, levando a mal-entendidos.
Emojis e GIFs podem ajudar a adicionar contexto e tom às conversas baseadas em texto, tornando-as mais expressivas. Definitivamente. Elementos visuais podem aprimorar nossa comunicação online e torná-la mais envolvente e agradável. Também vale a pena mencionar que a comunicação face a face e as ligações telefônicas ainda têm seu lugar na construção de relacionamentos fortes. Absolutamente. A interação direta permite uma melhor compreensão e a capacidade de transmitir emoções de forma mais eficaz. Equilibrar o uso de diferentes canais de comunicação é fundamental para manter conexões significativas na era digital atual. Eu não poderia concordar mais. É importante adaptar e utilizar essas ferramentas e, ao mesmo tempo, valorizar as formas tradicionais de comunicação. Exatamente. Ao aproveitar os chatbots, as mídias sociais e outros canais de forma consciente, podemos aprimorar nossas experiências de comunicação. Bem dito. Vamos continuar explorando e navegando nesses canais de comunicação para nos conectarmos e interagirmos com outras pessoas de forma eficaz. Absolutamente. É um momento empolgante para fazer parte dessa era digital e aproveitar seu potencial para interações significativas. Estou ansioso por isso. Obrigado por discutir o impacto dos chatbots e das mídias sociais na comunicação. Lição 5: Aventuras no transporte público. Oi, Ana, você já viajou de transporte público? Eu tive uma experiência interessante ontem. Oi, John. Sim, já usei transporte público antes. Conte-me sobre sua aventura. Bem, entrei em um ônibus lotado na hora do rush e foi uma grande aventura tentar encontrar um assento. Oh, eu posso imaginar. Durante os horários de pico, os ônibus podem ficar muito lotados e encontrar um assento pode ser um desafio. De fato, acabei ficando de pé durante a maior parte da viagem, mas isso me deu a chance de observar meus arredores. Essa é uma vantagem do transporte público. Você pode ver a cidade e seu povo de perto. Absolutamente. Percebi pessoas de diferentes estilos de vida, cada uma com suas próprias histórias únicas. O transporte público oferece um vislumbre da diversidade e da vibração de uma cidade. Funciona. Também tive a oportunidade de iniciar uma conversa com outro passageiro. Isso é ótimo. O transporte público pode ser um local para interações inesperadas e novas conexões. Sim, foi fascinante ouvir sobre suas experiências e aprender algo novo durante a viagem. O transporte público pode ser uma ótima fonte de aprendizado e expansão de nossos horizontes. Definitivamente. Além disso, viajar de transporte público costuma ser mais acessível do que outros meios de transporte. Essa é uma vantagem significativa. Isso o torna acessível a uma gama maior de pessoas. Absolutamente. Isso ajuda a reduzir o congestionamento do tráfego e contribui para um ambiente mais sustentável. Usar o transporte público é uma escolha responsável que beneficia tanto os indivíduos quanto a comunidade. Eu concordo também é uma chance de relaxar e deixar outra pessoa dirigir enquanto você aproveita o passeio. Isso é verdade.
Você pode começar a ler, ouvir música ou simplesmente descansar um pouco. É uma experiência diferente da de dirigir um carro, em que você precisa se concentrar na estrada. O transporte público oferece uma sensação de liberdade e permite que você mergulhe nos arredores. Sim, e é uma ótima maneira de explorar a cidade sem o incômodo de estacionar ou ficar preso no trânsito. Absolutamente. É uma aventura em si, navegando por diferentes bairros e pontos turísticos. Bem, viajar de transporte público pode ser uma experiência e tanto. Eu encorajo você a experimentar. Obrigado. Sua história me inspirou a explorar a cidade usando o transporte público. Parece emocionante. Fico feliz em ouvir isso. Aproveite suas aventuras no transporte público e lembre-se de abraçar a viagem. Lição 6: Criações culinárias. Olá, Ana. Estou pensando em experimentar uma nova receita. Isso seria ótimo. De quais ingredientes precisamos? Oi, John. Eu ficaria feliz em ajudar. Para um delicioso prato de massa, precisaremos de macarrão, azeite, alho, tomate, manjericão e queijo parmesão. Parece delicioso. Precisamos de algum tipo específico de massa ou alguma variedade serve? Qualquer variedade funciona, mas espaguete ou penne são escolhas populares para esta receita. Excelente. E quanto aos tomates? Devemos usar os frescos ou enlatados? Tomates frescos seriam ideais para um sabor mais fresco, mas tomates enlatados também podem funcionar se os frescos não estiverem disponíveis. É bom saber. E o manjericão? Podemos substituí-lo por qualquer outra erva. O manjericão adiciona um sabor distinto, mas se você não tiver, pode tentar usar salsa ou orégano. Isso é útil. Quanto queijo parmesão devemos usar? E podemos usar qualquer outro queijo como substituto? Você pode ralar cerca de meia xícara de queijo parmesão para obter esse sabor saboroso. Se você não tem parmesão, pode usar queijo pecorino ou romano como alternativas. Perfeito. Agora, qual é o nosso método de cozinhar? Há alguma etapa específica que precisamos seguir? Primeiro, cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Enquanto a massa estiver cozinhando, aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho picado até dourar. Em seguida, adicione os tomates picados e cozinhe até ficarem macios. Por fim, misture a massa cozida com a mistura de tomate, polvilhe com manjericão e queijo parmesão ralado. Parece relativamente simples. Estou animado para experimentá-lo. Há mais alguma coisa que devemos ter em mente? Sim, lembre-se de temperar com sal e pimenta de acordo com seu gosto. Você também pode adicionar uma pitada de flocos de pimenta vermelha se quiser um pouco de calor. Entendi. Obrigado por me orientar na receita. Agradeço sua ajuda. Lição 7: Negociando condições de pagamento. Olá, Ana. Podemos discutir as condições de pagamento do nosso projeto? Oi, John. Claro, o que você acha das condições de pagamento? Eu estava pensando em dividi-lo em parcelas.
Dessa forma, podemos gerenciar melhor nosso fluxo de caixa. O que você acha? Isso parece razoável. Quantas parcelas você está sugerindo e em que prazo? Eu estava pensando em dividi-lo em 3 parcelas iguais, pagáveis todos os meses a partir da data de início do projeto. Isso funciona para você? 3 parcelas distribuídas por 3 meses devem ser gerenciáveis. No entanto, eu preferiria que pudéssemos negociar um prazo mais curto, como 2 meses. O que você acha? Eu entendo sua preferência por um prazo mais curto. Vamos nos comprometer e concordar com 2 parcelas, com o primeiro pagamento devido no início do projeto e o segundo pagamento devido um mês depois. Isso seria aceitável? Isso parece justo para mim. Desde que o valor total seja dividido em 2 parcelas, concordo com sua sugestão. Ótimo! Agora, vamos discutir os métodos de pagamento. Como você gostaria de receber os pagamentos? Eu prefiro transferências bancárias porque são convenientes e seguras. Podemos configurar uma transferência bancária direta para os pagamentos? Absolutamente. As transferências bancárias também funcionam bem para mim. Podemos trocar os detalhes da nossa conta bancária e garantir um processo de transação tranquilo. Isso funciona para mim. Vamos trocar as informações da nossa conta bancária com segurança. Também podemos incluir uma cláusula no contrato para proteger as informações financeiras de ambas as partes. Essa é uma sugestão sensata. Devemos priorizar a segurança dos dados e incluir uma cláusula de confidencialidade no contrato. Vou me certificar de incluí-lo. Obrigado por se preocupar com o aspecto da confidencialidade. É crucial proteger nossas informações pessoais e financeiras. Eu concordo totalmente. Queremos garantir uma relação de trabalho profissional e segura. Vou redigir o contrato com as condições de pagamento acordadas e a cláusula de confidencialidade. Obrigado por assumir a liderança na preparação do contrato. Quando terminar, compartilhe-o comigo para que eu possa analisá-lo antes de assinar. Fará. Enviarei o contrato para sua análise nos próximos dias. Se você tiver alguma sugestão ou preocupação adicional, entre em contato comigo. Agradeço sua ação imediata. Analisarei cuidadosamente o contrato e entrarei em contato com você com quaisquer sugestões ou esclarecimentos. Obrigada, valorizo sua opinião e espero finalizar as condições de pagamento e seguir em frente com o projeto. Da mesma forma, agradeço sua cooperação e profissionalismo. Vamos trabalhar juntos para garantir uma colaboração bem-sucedida. Absolutamente. Vamos fazer disso uma parceria frutífera. Eu entrarei em contato em breve com o contrato. Tenha um ótimo dia. Lição 8: Explorando o Parque Nacional Pineviel. Oi, Ana, você já ouviu falar sobre o Parque Nacional Pineviel? Fica a apenas 2 horas de carro daqui. Oi, John. Não, eu não ouvi falar disso. O que torna o Parque Nacional Pineviel especial? Bem, há um chamado Parque Nacional Pineviel, conhecido por sua beleza natural deslumbrante. É um ótimo lugar para fazer caminhadas, acampar e observar a vida selvagem. Isso parece incrível. Adoro explorar a natureza. Que tipo de vida selvagem podemos esperar ver lá?
O Parque Nacional Pinheiral abriga várias espécies de vida selvagem, como veados, raposas e até algumas espécies raras de pássaros. É um paraíso para os entusiastas da natureza. Estou muito feliz em ver de perto uma vida selvagem tão diversa. Há visitas guiadas ou trilhas disponíveis no parque? Sim, há visitas guiadas e trilhas bem sinalizadas no parque. Eles oferecem experiências informativas e garantem que não percamos os destaques do parque. Isso é fantástico. Eu prefiro ter um guia que possa fornecer informações sobre a flora e a fauna do parque. Os passeios estão disponíveis todos os dias? As visitas guiadas estão disponíveis diariamente, mas é uma boa ideia verificar a programação e reservar com antecedência para garantir uma vaga. Vou me certificar de planejar com antecedência e reservar uma visita guiada. Há alguma atração ou ponto de vista específico que não devemos perder? Absolutamente. Uma das atrações imperdíveis é uma cachoeira de tirar o fôlego chamada Cascade Falls. É um local perfeito para fotografar e relaxar. Uma cachoeira parece incrível. Eu posso me imaginar capturando algumas fotos impressionantes lá. É facilmente acessível a partir das trilhas principais? Sim, as Cascade Falls são facilmente acessíveis a partir das trilhas principais, então não precisaremos sair dos roteiros mais conhecidos para apreciar sua beleza. Isso é conveniente. Estou ansioso para visitar Cascade Falls e capturar sua beleza através da lente da minha câmera. Será uma experiência inesquecível. Além disso, há um lago sereno chamado Lago Pinheiral, onde podemos desfrutar de passeios de barco e pescar. Oh, eu adoro estar perto da água. Passeios de barco e pesca parecem uma ótima maneira de relaxar e mergulhar na tranquilidade do parque. Absolutamente. O Lago Pinheiral oferece um ambiente tranquilo e pitoresco para essas atividades. É um lugar perfeito para relaxar e se conectar com a natureza. Mal posso esperar para explorar o Parque Nacional Pinheiral agora. Parece uma joia escondida a uma curta distância de carro. Obrigado por compartilhar isso comigo. Você é bem-vindo. Estou feliz de poder apresentá-lo ao Parque Nacional Pinheiral. É um lugar que realmente mostra as maravilhas da natureza. Agradeço sua recomendação. Vamos planejar uma viagem em breve e mergulhar na beleza do Parque Nacional Pinheiral. Definitivamente. Vamos fazer isso acontecer e criar memórias inesquecíveis em meio ao esplendor da natureza. Estou empolgado. A natureza tem muito a oferecer, e sou grata por termos a oportunidade de explorá-la e apreciá-la. Vamos começar a planejar nossa viagem. Lição 9: Planejando uma viagem ao ar livre. Olá, Ana. Estou me preparando para nossa viagem ao ar livre. Eu arrumei a barraca, sacos de dormir e repelente de insetos. Vou trazê-los também. Algo mais que devemos considerar? Oi, John. Parece que você está bem preparado. Não se esqueça de levar um kit de primeiros socorros. É essencial ter suprimentos médicos básicos em caso de emergências. Esse é um bom argumento. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Vou me certificar de incluir um kit de primeiros socorros com bandagens, antissépticos e outros itens necessários. Ótimo! Além disso, não nos esqueçamos de levar comida e água suficientes para nossa viagem. É importante se manter hidratado e energizado durante as atividades ao ar livre.
Absolutamente. Vou levar um filtro de água portátil e algumas barras energéticas. Dessa forma, podemos ter água potável e um lanche rápido sempre que necessário. Perfeito! É essencial manter-se hidratado e nutrido, especialmente durante as atividades físicas. Também devemos considerar quaisquer restrições ou preferências alimentares. Você está certo. É importante acomodar as necessidades dietéticas de todos. Vou verificar com todos se temos opções de alimentação adequadas. Isso é atencioso da sua parte. É fundamental priorizar o bem-estar de todos e garantir que todos se sintam confortáveis e incluídos. Definitivamente. Além do essencial, também devemos trazer algumas opções de entretenimento, como jogos de tabuleiro ou um baralho de cartas, para descansar. É uma ótima ideia. É sempre divertido ter algumas opções de entretenimento para momentos de relaxamento e união durante a viagem. Absolutamente. É importante aproveitar não apenas as atividades ao ar livre, mas também a companhia de nossos companheiros de viagem. Eu concordo totalmente. Uma viagem bem-sucedida não tem a ver apenas com o destino, mas também com as memórias que criamos com as pessoas com quem estamos. Não poderia concordar mais. Estou ansioso para criar memórias inesquecíveis e fortalecer nosso vínculo durante esta viagem. Eu também. As aventuras ao ar livre são uma forma de aproximar as pessoas e criar conexões duradouras. Vai ser uma experiência incrível. Eu não poderia concordar mais. Vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade e abraçar a beleza da natureza juntos. Absolutamente. Vamos embarcar nessa aventura com entusiasmo e mente aberta. Estou animado para explorar e descobrir coisas novas. Da mesma forma, vamos tornar essa viagem memorável, cheia de risadas, exploração e um senso de camaradagem. Eu não poderia ter dito isso melhor. Vamos lá e criar algumas memórias incríveis. Mal posso esperar para começar essa jornada. A expectativa está aumentando. Prepare-se para uma experiência inesquecível. Vamos fazer isso acontecer. Lição 10. Cozy Cabin Retreat. Olá, Ana. Estive pensando em nossa próxima escapada. Que tal um aconchegante retiro em uma cabana nas montanhas? Oi, John. Isso parece empolgante. Adoro a ideia de fugir para uma cabana tranquila cercada pela natureza. Qual é a sua visão para esse retiro? Imagina uma charmosa cabana situada entre árvores altas, com uma lareira aconchegante e uma vista pitoresca das montanhas. Isso parece absolutamente delicioso. Um retiro em uma cabine proporcionaria a oportunidade perfeita para relaxar e se reconectar com a natureza. Exatamente. É uma chance de escapar da agitação da cidade e abraçar a tranquilidade e a beleza das montanhas. Eu não poderia concordar mais. É importante fazer pausas em nossas vidas ocupadas e encontrar consolo no abraço da natureza. Absolutamente. A natureza tem uma maneira de rejuvenescer nossos espíritos e trazer uma sensação de paz e clareza às nossas mentes. Eu concordo totalmente. Então, você tem algum local específico em mente para este retiro de cabana? Ouvi falar de uma serena cidade montanhosa chamada Whispering Pines. É conhecida por suas vistas deslumbrantes e aluguel de cabines aconchegantes.
Whispering Pines parece o lugar perfeito para nosso retiro. Já consigo me imaginar acordando com os sons suaves da natureza. Isso é exatamente o que eu tinha em mente. Podemos fazer caminhadas durante o dia e nos aconchegar junto à lareira à noite. Conte comigo. Explorar as trilhas e mergulhar na beleza dos arredores parece uma aventura maravilhosa. Fico feliz que esteja animado. Também podemos observar as estrelas à noite. Longe das luzes da cidade, o céu será uma visão fascinante. Oh, eu adoro observar as estrelas. É uma ótima maneira de apreciar a vastidão do universo e sentir uma sensação de admiração e admiração. Eu não poderia concordar mais. É uma experiência humilhante testemunhar a beleza do céu noturno e perceber nosso lugar no universo. Absolutamente. Isso nos lembra de como estamos interconectados com o mundo natural e as maravilhas que estão além. De fato. E durante o dia, podemos explorar a cidade, visitar lojas locais e saborear deliciosas refeições em restaurantes aconchegantes. Parece uma mistura perfeita de aventura e relaxamento. Explorar a cidade nos dará um gostinho da cultura e culinária locais. Absolutamente. É sempre fascinante mergulhar em novas experiências e aprender sobre diferentes tradições. Eu não poderia concordar mais. Viajar nos permite ampliar nossos horizontes e obter uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Bem dito. Acredito que este aconchegante retiro em uma cabana nos proporcionará a oportunidade perfeita para fazer exatamente isso. Eu não poderia estar mais animado. Vamos planejar esse retiro e criar lindas lembranças em meio à serenidade de Whispering Pines. Estou muito feliz que você esteja a bordo. Este retiro será uma fuga maravilhosa da rotina diária. Vamos fazer isso acontecer. Absolutamente. Vamos tornar esse retiro uma realidade e embarcar em uma jornada inesquecível de relaxamento, aventura e autodescoberta. Eu não poderia concordar mais. Prepare-se para uma experiência incrível ao abraçar a beleza da natureza. Whispering Pines, aí vamos nós. Lição 11. Dicas de cuidados com as plantas. Olá, Ana. Notei que nossas plantas estão crescendo bem. Sim, certifique-se de replantá-los quando crescerem demais. Oi, John. Você está certo, nossas plantas estão prosperando. O replantio é crucial para garantir seu crescimento e saúde contínuos. Absolutamente. Quando devemos começar a replantá-los? Você tem alguma dica de como fazer isso corretamente? É melhor replantar as plantas quando elas parecerem presas às raízes ou quando o vaso atual for muito pequeno para seu crescimento. Quanto às dicas, veja o que podemos fazer. Isso é útil. Então, qual é o primeiro passo para replantar nossas plantas? Primeiro, precisamos escolher um novo pote um pouco maior que o atual. Deve ter orifícios de drenagem para evitar o alagamento. Entendi. Então, quando tivermos o novo pote, qual é o próximo passo? Antes de replantar, devemos preparar o novo vaso adicionando uma camada de pequenas pedras ou cerâmica quebrada no fundo. Isso ajuda na drenagem. Essa é uma boa dica. A drenagem adequada é essencial para evitar o apodrecimento das raízes e garantir a saúde geral da planta. Absolutamente. Agora, é hora de remover a planta do vaso atual.
Bata suavemente nas laterais para soltar o solo e retire-o com cuidado. Devemos remover todo o solo antigo ou podemos deixar um pouco dele? É melhor remover cerca de 1/3 do solo antigo para abrir espaço para uma nova mistura de envasamento. Isso ajuda a repor os nutrientes e melhora a drenagem. Isso faz sentido. Então, que tipo de mistura de envasamento devemos usar? Devemos usar uma mistura de envasamento bem drenada, formulada especificamente para o tipo de plantas que temos. Ele fornece os nutrientes necessários. É bom saber. Depois de adicionar a mistura de envasamento, precisamos regar a planta imediatamente? É melhor regar a planta após o replantio. Isso ajuda a assentar o solo e garante um bom contato entre as raízes e a nova mistura. Isso é importante. Com que frequência devemos regar as plantas replantadas? Após o replantio, devemos regar bem as plantas e monitorar a umidade do solo. Regue quando a parte superior do solo estiver seca. Vou ficar de olho na umidade do solo. Há alguma outra dica de cuidado que devemos ter em mente após o replantio? Sim, é importante colocar as plantas replantadas em um local apropriado com a quantidade certa de luz solar para suas necessidades específicas. Portanto, devemos considerar os requisitos de luz de cada planta e encontrar locais adequados para que elas prosperem. Exatamente. Além disso, é uma boa ideia evitar fertilizar as plantas imediatamente após o replantio. Dê a eles tempo para se ajustarem primeiro. Essa é uma dica valiosa. Paciência é fundamental quando se trata de permitir que a planta se estabeleça em seu novo lar. Absolutamente. Seguindo essas etapas e fornecendo os cuidados adequados, nossas plantas replantadas devem continuar a florescer e crescer. Sou grato por sua orientação. Nossas plantas certamente se beneficiarão dessas dicas de cuidados. Obrigado. Lição 12: Entrega de comida online. Olá, Ana. Encontrei um ótimo restaurante online. Faça o pedido agora e teremos uma deliciosa refeição entregue à nossa porta. Oi, John. Isso parece fantástico. Mal posso esperar para saborear uma comida de dar água na boca. Quais pratos chamaram sua atenção? Eles têm uma grande variedade de opções. Estou pensando em pedir sua pizza exclusiva e algumas asas de frango crocantes. O que você gosta? Oh, pizza e asas de frango parecem perfeitas. Também estou com vontade de comer pão de alho e uma salada refrescante. Vamos adicioná-los ao pedido também. Ótima ideia. Uma refeição completa com todos os nossos favoritos. Estou ficando com fome só de pensar nisso. Eu também. Agora, vamos selecionar os tamanhos e quaisquer coberturas ou molhos adicionais que gostaríamos de personalizar em nosso pedido. Absolutamente. Eu vou comer uma pizza grande com queijo extra e calabresa. E para as asas, vamos fazer uma mistura de churrasco e molho de búfala. Parece delicioso. Para o pão de alho, vamos adicionar algumas ervas e queijo mussarela derretido. E para a salada, prefiro molho balsâmico. Escolhas perfeitas. Nosso pedido será uma deliciosa combinação de sabores. Agora, vamos prosseguir com a finalização da compra. Claro. Vou inserir nosso endereço para entrega e selecionar a forma de pagamento.
Eles oferecem opções de pagamento em dinheiro na entrega e online. Vamos usar a opção de pagamento online para maior comodidade. Depois de concluirmos o pedido, podemos acompanhar seu progresso e aguardar ansiosamente sua chegada. Isso parece empolgante. É sempre divertido acompanhar a entrega e antecipar o momento em que nossa comida chega. De fato, isso aumenta a expectativa e torna toda a experiência ainda mais agradável. Mal posso esperar para experimentar os sabores e aromas dos pratos escolhidos. Vai ser um banquete para os sentidos. Absolutamente. E a melhor parte é que podemos aproveitar essa aventura culinária no conforto da nossa própria casa. Essa é a beleza da entrega de comida online. Ele traz a experiência do restaurante à nossa porta, tornando-a conveniente e agradável. Eu não poderia concordar mais. É uma ótima maneira de se mimar e explorar diferentes cozinhas sem sair de casa. Sou grato pela conveniência e variedade que a entrega de comida online oferece. É um luxo moderno que aprimora nossas experiências gastronômicas. Eu me sinto da mesma maneira. Agora, vamos esperar ansiosamente que nossa refeição de dar água na boca chegue. Tenho certeza de que valerá a pena esperar. Absolutamente. Já consigo imaginar os deliciosos aromas que enchem nossa casa. Será uma experiência gastronômica memorável. Estou empolgado. Nossa aventura de entrega de comida online espera por você. Vamos saborear cada mordida e aproveitar essa guloseima especial. Lição 13: Agendar uma consulta. Olá, Ana. Preciso agendar uma consulta importante. Você tem alguma sugestão sobre como fazer isso? Oi, John. Claro, você está no caminho certo. A melhor maneira é entrar em contato diretamente com o provedor de serviços. Eles podem orientá-lo durante o processo. Isso faz sentido. Vou marcar uma consulta amanhã então. O que devo considerar antes de entrar em contato com eles? Antes de ligar, verifique se você tem todas as informações necessárias em mãos, como disponibilidade, data preferida e quaisquer requisitos específicos. Bom argumento. Estar preparado ajudará a agilizar o processo de agendamento de consultas. Vou reunir todos os detalhes de antemão. Excelente ao fazer a ligação, seja educado e comunique claramente suas necessidades. Eles apreciarão sua clareza. Vou manter isso em mente. A polidez e a comunicação clara são importantes em todas as interações profissionais. Absolutamente. Agora, ao falar com eles, pergunte sobre a disponibilidade deles e veja se eles podem acomodar sua data preferida. Essa é uma etapa crucial. Encontrar uma data mutuamente conveniente é essencial para garantir que a consulta funcione para ambas as partes. Exatamente. Se a data de sua preferência não estiver disponível, esteja aberto para explorar opções alternativas que funcionem para você e para o provedor de serviços. A flexibilidade é fundamental nessas situações. Vou manter a mente aberta e explorar outras datas disponíveis, se necessário. Ótima mentalidade. Depois de concordar com a data e a hora, confirme os detalhes, como o local, duração e quaisquer preparativos necessários. Confirmar os detalhes é importante para evitar falhas de comunicação ou confusão. Vou garantir que tudo esteja claro antes de finalizar a consulta.
Essa é uma abordagem inteligente. A verificação dupla dos detalhes garante uma experiência tranquila para ambas as partes envolvidas. Absolutamente. Agora, antes de encerrar a ligação, expresse sua gratidão pela ajuda e confirme quaisquer outras etapas ou documentação necessária. Expressar gratidão e reconhecer a ajuda deles é um gesto cortês. Isso deixa uma impressão positiva e ajuda a construir um bom relacionamento. Eu não poderia concordar mais. A gratidão ajuda muito a promover relacionamentos positivos com os prestadores de serviços. De fato, com essas dicas em mente, tenho certeza de que você agendará sua consulta de maneira tranquila e eficiente. Obrigado por sua orientação. Seu conselho foi inestimável. Vou colocar isso em prática quando marcar a consulta amanhã. Lição 14. Dicas de produtividade. Olá, Ana. Tenho me sentido um pouco sobrecarregada com o trabalho ultimamente. Você tem alguma sugestão sobre como aumentar a produtividade? Oi, John. Fazer pausas curtas pode realmente melhorar a produtividade. Você já pensou em incorporar uma pausa de 5 minutos em sua rotina? Essa é uma ideia interessante. Sempre hesitei em fazer pausas, mas talvez eu tente. Como isso pode ajudar? Bem, pausas curtas podem ajudar a limpar sua mente e recarregar sua energia. Eles evitam o esgotamento e melhoram o foco quando você volta ao trabalho. Eu vejo o benefício agora. Parece uma maneira simples, mas eficaz, de manter a produtividade ao longo do dia. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Pausas curtas podem ajudá-lo a manter seus níveis de produtividade. Isso faz sentido. Então, durante esses pequenos intervalos, quais atividades você recomenda para aproveitá-los ao máximo? Há várias atividades que você pode experimentar. Você pode se alongar, fazer uma caminhada rápida, fazer exercícios respiratórios ou até mesmo ouvir música. Essas são ótimas sugestões. Praticar movimentos físicos ou técnicas de relaxamento pode ajudar a refrescar o corpo e a mente. Precisamente. Experimente diferentes atividades e descubra o que funciona melhor para você durante esses pequenos intervalos. Eu certamente vou tentar. Incorporar pausas curtas à minha rotina de trabalho parece uma estratégia simples, mas eficaz. Esse é o espírito. Lembre-se de que a produtividade não é apenas trabalhar sem parar, mas também cuidar de si mesmo. Eu concordo, é importante priorizar o autocuidado e o bem-estar junto com nossas responsabilidades profissionais. Absolutamente. Ao fazer pausas curtas, você provavelmente se sentirá mais focado, energizado e produtivo em geral. Eu posso ver os benefícios potenciais. Vou começar a implementar essas pequenas pausas na minha rotina diária de trabalho a partir de agora. Isso é fantástico. Lembre-se de que a consistência é fundamental. Faça disso um hábito e você colherá as recompensas a longo prazo. Obrigado por compartilhar essa dica valiosa de produtividade. Agradeço seus conselhos e orientações. Lição 15. Escolhendo uma cor. Olá, Ana. Estou planejando comprar uma camisa nova, seja uma camiseta ou uma camisa polo. Qual cor você prefere? Alguma recomendação específica? Oi, John. Bem,
Quando se trata de camisas, depende do seu estilo pessoal e da ocasião. Quais cores você costuma usar? Estou aberto a tentar algo diferente. Normalmente opto por cores neutras, como preto ou branco, mas estou disposto a explorar novas opções. Isso é ótimo. Que tal considerar um tom de azul? É versátil e pode ser casual e elegante, dependendo da tonalidade. Azul parece interessante. Que tons de azul você sugere? Azul claro, azul marinho ou algo intermediário? O azul claro pode dar uma aparência fresca e descontraída, enquanto o azul marinho é mais formal e sofisticado. Depende da vibração que você deseja alcançar. Eu entendo. Azul claro para um look casual e azul marinho para uma ocasião mais formal. Vou ter isso em mente ao tomar minha decisão. Isso parece um plano. Outra cor a considerar é o verde profundo. É um pouco convencional, mas pode fazer uma forte declaração de moda. O verde profundo parece único. Não é uma cor que eu já usei antes, mas estou disposto a sair da minha zona de conforto e experimentá-la. Esse é o espírito. Experimentar novas cores pode ser divertido e refrescante. Você pode descobrir um novo favorito que combina perfeitamente com você. Estou empolgado em explorar novas possibilidades. É incrível como uma simples mudança de cor pode transformar o estilo e a aparência de uma pessoa. Absolutamente. As escolhas de roupas podem ter um impacto significativo na forma como nos apresentamos ao mundo. As cores desempenham um papel crucial nisso. Eu não poderia concordar mais. Agradeço suas sugestões e ideias. Eles me deram uma nova perspectiva sobre como escolher a cor da camisa. Você é bem-vindo. Foi um prazer ajudar. Lembre-se de que o mais importante é usar uma cor que faça você se sentir confiante e confortável. De fato, a confiança é fundamental quando se trata de escolhas de moda. Vou manter isso em mente ao tomar minha decisão final. Estou confiante de que você encontrará a camisa perfeita. Seja uma cor neutra clássica ou uma cor aventureira, use-a com orgulho. Obrigado por seu apoio. Vou sair e explorar diferentes cores de camisetas agora. Quem sabe, talvez eu descubra um estilo totalmente novo. Boa sorte! Aproveite a experiência de compra e divirta-se experimentando cores diferentes. Desejo a você um dia estiloso pela frente. Obrigada, agradeço seus votos de boa sorte. Aqui está a oportunidade de encontrar a camisa perfeita e abraçar novas possibilidades de moda. Saúde! Lição 16. Rotina de exercícios. Oi, Ana. Sim, eu realmente tenho ido à academia com bastante regularidade. Você tem alguma dica para maximizar os benefícios dos meus treinos? Oi, John. É ótimo ouvir isso. Uma dica importante é garantir que você esteja incorporando exercícios de treinamento de força em sua rotina. Treinamento de força, hein? Até agora, tenho me concentrado principalmente em exercícios cardiovasculares. Quais são os benefícios de adicionar treinamento de força? O treinamento de força ajuda a construir massa muscular, o que, por sua vez, aumenta seu metabolismo e ajuda a queimar calorias mesmo quando você não está se exercitando. Ah, entendo. Portanto, pode ajudar na perda de peso e na melhoria da composição corporal geral. Isso parece um bom motivo para começar a incorporá-lo.
Absolutamente. Também ajuda a melhorar a densidade óssea, a estabilidade das articulações e a força funcional geral para as atividades diárias. Isso é fantástico. Eu definitivamente quero melhorar minha forma física geral e ser mais forte na minha vida diária. Que tipo de exercícios de treinamento de força você recomenda? Há muitas opções. Você pode tentar exercícios como agachamentos, estocadas, flexões e pranchas para atingir diferentes grupos musculares. Esses exercícios parecem desafiadores, mas eficazes. Vou experimentá-los e aumentar gradualmente a intensidade à medida que progrido. Esse é o espírito. É importante começar com a forma correta e aumentar gradualmente o peso ou o nível de dificuldade para evitar lesões. Vou manter isso em mente. A segurança é sempre uma prioridade. Há alguma recomendação específica para o número de séries e repetições? Depende do seu nível de condicionamento físico e objetivos. Geralmente, começar com 2, 3 séries de 8 a 12 repetições é um bom ponto de partida. Entendi. Vou começar com esses números e ajustar conforme necessário. A consistência parece ser a chave quando se trata de condicionamento físico. Absolutamente. Consistência e sobrecarga progressiva são essenciais para obter resultados e melhorar sua força ao longo do tempo. Vou me certificar de permanecer consistente e me desafiar. É motivador saber que posso progredir com dedicação e esforço. Essa é a mentalidade certa. Lembre-se de ouvir seu corpo, descansar quando necessário e se abastecer com alimentos nutritivos para uma recuperação ideal. Vou manter todos esses fatores em mente. Obrigado por sua orientação e incentivo. Está me inspirando a levar minha jornada de condicionamento físico para o próximo nível. Você é bem-vindo. Estou feliz por ter podido ajudar. Lembre-se de que o condicionamento físico é uma jornada pessoal e se trata de progresso, não de perfeição. Palavras sábias. Obrigado mais uma vez. Um brinde a um futuro forte e saudável. Saúde. Lição 17. Opções cardiovasculares. Oi, Ana, quero algo para exercícios aeróbicos. Alguma sugestão de exercícios que podem aumentar minha frequência cardíaca? Oi, John. Existem muitas opções para exercícios cardiovasculares. Você já pensou em correr ou correr? Correr parece ótimo. Ouvi dizer que é uma forma eficaz de melhorar a aptidão cardiovascular. Alguma dica para iniciantes? Absolutamente. Comece com um ritmo confortável e aumente gradualmente a duração e a intensidade de suas corridas à medida que seu condicionamento físico melhora. Isso faz sentido. Vou começar devagar e aumentar minha resistência com o tempo. Há algum outro exercício cardiovascular que eu deva considerar? Definitivamente. Andar de bicicleta é outra excelente opção. Você pode andar de bicicleta ao ar livre ou usar uma bicicleta ergométrica na academia. Andar de bicicleta parece interessante. É um exercício de baixo impacto, certo? Essa pode ser uma boa alternativa para minhas articulações. Sim, andar de bicicleta é suave para as articulações e, ao mesmo tempo, proporciona um ótimo treino cardiovascular. Além disso, você pode apreciar a paisagem se estiver pedalando ao ar livre. Isso é um bônus. Combinar exercícios com atividades ao ar livre parece uma maneira fantástica de se manter motivado. Alguma outra sugestão? Que tal tentar pular corda?
É simples, acessível e pode ser feito em qualquer lugar. Além disso, é um treino de corpo inteiro que melhora a coordenação. Pular corda parece divertido. Eu costumava fazer isso quando criança. Vou tentar novamente. É incrível como as atividades da infância ainda podem ser benéficas para o condicionamento físico. Absolutamente. Às vezes, os exercícios mais simples podem ter o maior impacto. Outra opção é nadar, que é um treino de corpo inteiro com o mínimo de estresse articular. A natação parece refrescante. É uma ótima maneira de se refrescar enquanto faz um treino de corpo inteiro. Vou considerar adicioná-lo à minha rotina cardiovascular. É uma boa ideia. Misturar seus exercícios cardiovasculares pode manter seus treinos interessantes e desafiar diferentes grupos musculares. A variedade parece atraente. Agradeço todas essas sugestões. É inspirador saber que existem tantas opções para exercícios cardiovasculares. Você é bem-vindo. Lembre-se de escolher atividades que você goste, pois isso tornará mais fácil se manter consistente e motivado a longo prazo. Conselhos sábios. A diversão é fundamental quando se trata de seguir uma rotina de exercícios. Aqui está o objetivo de encontrar o exercício cardiovascular perfeito e ficar mais saudável. Lição 18: Atividades de escapada. Oi, Ana, estou planejando uma escapada. Estou curioso, em que tipo de atividades você está interessado em suas próprias férias? Oi, John. Gosto de uma mistura de aventura e relaxamento. Caminhar e explorar trilhas naturais estão sempre no topo da minha lista. Caminhar parece emocionante. É uma ótima maneira de se conectar com a natureza e desfrutar de vistas deslumbrantes. Você recomenda algum destino específico para caminhadas? Absolutamente. Se você gosta de paisagens cênicas, sugiro visitar parques nacionais como Yosemite ou Zion. Eles oferecem oportunidades incríveis de caminhadas. Esses parecem lugares incríveis. Com certeza vou dar uma olhada neles. Quais outras atividades de aventura você gosta? Sou fã de esportes aquáticos. Mergulhar com snorkel e andar de caiaque em águas cristalinas são experiências emocionantes que permitem que você descubra a vida marinha. Os esportes aquáticos parecem fantásticos. Explorar o mundo subaquático e deslizar pelas ondas deve ser emocionante. Alguma outra sugestão? Se você está pronto para um desafio, a escalada e a tirolesa podem proporcionar uma descarga de adrenalina. Eles são ótimos para ultrapassar seus limites e vencer medos. A escalada e a tirolesa parecem aventuras. Admiro a coragem necessária para se envolver nessas atividades. Vou considerar experimentá-los. Esse é o espírito. Sair da sua zona de conforto pode levar a um crescimento pessoal incrível e a experiências inesquecíveis. Eu concordo, é importante abraçar novas aventuras e criar memórias duradouras. Por outro lado, e quanto às atividades de relaxamento? Quando se trata de relaxamento, gosto de yoga e meditação. Eles me ajudam a relaxar, reduzir o estresse e encontrar paz interior. Yoga e meditação parecem atividades perfeitas para encontrar tranquilidade. Eu posso ver como eles complementariam as aventuras mais ativas. Absolutamente. Equilibrar a emoção com o relaxamento é fundamental para umas férias completas. Há alguma atividade específica de relaxamento que você prefira?
Acho que ler um bom livro na praia ou fazer longas caminhadas na natureza é incrivelmente relaxante. Eles me permitem recarregar as energias e refletir. Essas são maneiras maravilhosas de relaxar. Conectar-se com a literatura e mergulhar na natureza pode ser muito rejuvenescedor para a mente e a alma. Eu não poderia concordar mais. É incrível como atividades simples podem trazer tanta alegria e paz. Obrigado por compartilhar suas preferências. Você é bem-vindo. É sempre interessante aprender sobre as diferentes atividades de férias. Espero que sua escapada seja repleta de aventura, relaxamento e momentos memoráveis. Obrigado, agradeço seus votos de boa sorte. Planeje férias inesquecíveis e aproveite todas as atividades maravilhosas que o mundo tem a oferecer.